Olá, meus queridos alunos, aqui quem fala é o professor de matemática Mauri. Estou aqui gravando mais uma videoaula para vocês sobre a origem e evolução dos números e dos sistemas de numerações ao longo dos anos. E hoje falaremos especificamente sobre o sistema de numeração babilônico. Os babilônicos foram povos da antiguidade que viveram no Oriente Médio, atual Iraque, e que escreviam em símbolos numéricos com características cuneiformes, ou seja, em formas de cunhas gravados em placas de argila. O sistema de numeração babilônico foi criado há aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Eles utilizavam dois símbolos para escrever todos os números que eles precisavam, o cravo e uma asna. A asna é uma peça triangular de madeira ou ferro que se dispõe na parte superior das edificações para sustentar o telhado, também conhecido como tesoura. Segundo Bianchini, no sistema de numeração babilônico, existiam algumas regras importantes a serem seguidas. Primeiro, o cravo só podia ser repetido até 9 vezes. Segundo, a asna só podia ser repetido até 5 vezes. E aqui vocês podem observar a regra sendo seguida e alguns números escritos. Exemplos de alguns números escritos no sistema de numeração babilônico. Um cravo representava o número 1. O número 2, 2 cravos. O número 3, 3 cravos. O número 4, 4 cravos. Observe que está um em cima do outro aqui, mas nada impede que você coloque lado a lado. No número 5, 5 cravos. O número 6, 6 cravos. O número 7, 7 cravos. O número 9, 9 cravos. Então, pela regra anterior, só podemos repetir o cravo até 9 vezes. Então, para escrever o número 10, já precisamos de quê? Da asna. A asna representa o número 10. Para escrever o número 11, uma asna e um cravo. O número 19, uma asna e 9 cravos, ou seja, 10 mais 9, 19. Para escrever o número 20, como a asna vale 10, 10 mais 10, 20. O número 30, 3 asnas, cada asna vale 10, 10 mais 10 mais 10, 30. O número 40, 4 asnas. O número 59, 5 asnas e 9 cravos, ou seja, 5 asnas, cada asna valendo 10, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 9, 59. Já para escrever o número 60, voltava a repetir o cravo. Vejamos alguns exemplos aqui de representações do cravo e da asna. Nós temos aqui uma representação antiga, escrita numa placa cuneiforme, e nós temos aqui recorte de alguns livros, onde está representando simbolicamente o cravo e a asna. Então, observe aqui, para escrever o número 6, nós temos 6 cravinhos. Então, aqui estão algumas variações da notação, mas o que importa que você tem que ter em mente é que é um cravo e a asna. Os babilônicos utilizavam um sistema de numeração sexagesimal, ou seja, de base 60, visto que eles faziam seus agrupamentos de 60 em 60. Além disso, o sistema de numeração babilônico era posicional, pois, a depender da posição de seus símbolos no número, seus valores modificavam. Exemplos: o número 70 era escrito com um cravo primeiro e depois uma asna. Já o número 11, primeiro vinha a asna e depois o cravo, como vocês podem observar aí. Vejamos como o cravo muda de valor de acordo com a sua posição. Observe, na primeira posição o cravo vale 1, 60 elevado a 0. Já na segunda posição, o cravo aumenta a 60 vezes o seu valor. 60 vezes 1, ou seja, 60 elevado a 1. Basta multiplicar por esse fator. Na terceira posição, observe que o valor do cravo aumenta a 60 vezes o valor anterior, ou seja, 3.600 vezes 1. Só é multiplicar pelo fator de 60 ao quadrado. Observe que de um para o outro está sempre aumentando um fator de 60 em 60. Já na quarta posição, novamente, o cravo vai aumentar 60 vezes o valor anterior, que vai ser igual a 216.000 vezes 1. Observe que é só multiplicar pelo fator de 60 elevado a 3. Antes era 60 elevado a 2, 60 elevado a 1, 60 elevado a 0. Numa posição n qualquer, o valor do cravo passa a ser 60 elevado a n menos 1. Vejamos agora como o símbolo representado pela asna muda de valor de acordo com a posição. Na primeira posição, o valor da asna vale 10, 60 elevado a 0 vezes 10. Já na segunda posição, o valor da asna vale 60 vezes o valor anterior, ou seja, 60 vezes 10, que vai ser igual a 600. Como o agrupamento é sexagesimal, observe que da primeira posição para a segunda, a asna aumenta 60 vezes o seu valor. Já na terceira posição, vai acontecer a mesma coisa. Como o valor é sexagesimal, vai ficar 3.600 vezes 10,
ou seja, basta multiplicar por um fator 60 elevado a 2 ao quadrado. Já na quarta posição, novamente, aumenta 60 vezes o valor anterior, que vai ser igual a 216.000 vezes 10. Ou seja, era como se nós fizéssemos 60 grupos de 3.600. Basta multiplicar por um fator 60 elevado a 3 vezes 10. Assim, você pode observar que na enésima posição, ou numa posição n qualquer, basta multiplicar por um fator 60 elevado a n menos 1 vezes 10. Ou seja, se n for 5, aqui fica 60 elevado a 5 menos 1 vezes 10. Isso vai ser o valor correspondente da asa. Observações importantes a respeito do sistema de numeração babilônico. O sistema de numeração babilônico apresentava algumas ambiguidades na escrita de alguns números, pois alguns números diferentes eram escritos com os mesmos símbolos. Assim, a depender do contexto, ficava difícil diferenciá-los. Vejamos aqui alguns exemplos. Os números 1 e 60, no sistema de numeração babilônico, era escrito com os mesmos símbolos. Vejamos. O número 1 era representado por um cravo, assim como o número 60 também era representado por um cravo. Porém, eles utilizavam um espaço vazio. Como até então eles não tinham símbolo para representar o espaço vazio, como é o caso do nosso sistema de numeração, que nós temos o 0, que facilita diferenciar o 1 da unidade, do 1 da dezena e do 1 da centena. Observe que na unidade, o 1 vale 1. Na dezena, o 1 vale 10. E na centena, o 1 vale 100. E o que diferencia nas escritas é a quantidade de zeros. Vejamos mais um exemplo. Os números 3 e 62, no sistema de numeração babilônico, eram escritos com os mesmos símbolos. O número 3 era representado por 3 cravinhos aí, na primeira posição. Então, como cada cravo vale 1, 3 cravos vale 3. Já o número 62 também era escrito com 3 cravinhos, porém, na primeira posição tinha 2, que representa 2 unidades, e na segunda posição aqui, nós temos o 60, porque o agrupamento deles é de 60 em 60, diferente do nosso, que é de 10 em 10. Assim, na segunda posição, o cravo vale 60. Então, 60 mais 2 é igual ao número 62. Os números 2 e 61, no sistema de numeração babilônico, era escrito com os mesmos símbolos. Vejamos. O número 2 era representado por 2 cravos, juntos, lado a lado. Ó. 1 mais 1 era igual a 2. Já o número 61 também era representado por 2 cravos, porém, havia um espaço entre um símbolo e o outro. Então, observe que no primeiro vale 1 e no segundo vale 60, o que está na segunda posição. A única coisa que diferencia aqui é a setinha entre eles. E os espaços vazios de ambos os números. Observação importante. Para diferenciá-los, eles deixavam um espaço vazio entre os símbolos. Assim, pode-se observar também que o sistema de numeração babilônico era posicional, pois o mesmo símbolo poderia representar valores diferentes a depender da posição, como vocês podem observar aqui, 1 e 60. No sistema de numeração babilônico, o número 71 era escrito da seguinte forma. Na primeira posição, escrevemos o número 11, 10 mais 1, 11. Na segunda posição, colocamos um outro cravo para representar o número 60. Ou seja, 60 mais 11 vai ser igual a 71, como vocês podem ver aqui. No sistema de numeração babilônico, o número 151 era escrito da seguinte forma. Na primeira posição, nós temos aqui 31. 3 asnas, cada uma valendo 10, e um cravo valendo 1, 31. Na segunda posição, observe que cada cravinho desse vale 60. Como nós temos 2 cravinhos na segunda posição, então 2 vezes 60, 120. 120 mais 30, 150, mais 1, 151, como vocês podem observar aqui. Atualmente no Brasil, ainda há vestígios da utilização do sistema de numeração babilônico. Por exemplo, a marcação do tempo utiliza-se princípio de base 60. É só observar que 1 hora corresponde a 60 minutos
e 1 minuto corresponde a 60 segundos. Além disso, podemos observar que nosso sistema de numeração é posicional, como o sistema de numeração babilônico. Acredita-se que os babilônios foram os primeiros a utilizarem um sistema de numeração estritamente posicional e que, posteriormente, também foram os primeiros a utilizarem símbolos para representar o vazio, a fim de desfazer as ambiguidades numéricas. Quero deixar claro que nesta sequência de aulas não iremos abordar o sistema de numeração babilônico com os símbolos citados anteriormente, para representar os espaços vazios. Portanto, para resolver as questões sugeridas na atividade proposta, utilize somente os símbolos, o cravo, a asna e os espaços vazios. Antes de começar a resolver a atividade, observe aí mais 2 exemplos de números acima de 59 escritos no sistema de numeração babilônico e o seu correspondente no sistema de numeração indo-arábico. Nós temos aqui o número 1864 e nós temos também o número 271. Fiquem com Deus, faça a atividade e se proteja. Até a próxima aula.